Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. A gente vai conversar sobre a organização dos poderes e essa é a aula Express. É uma aula mais condensada, uma aula mais sintetizada, uma aula mais objetiva para você que está sem tempo de estudar todo esse conteúdo da Constituição. Quando a gente fala em organização dos poderes, a gente vai falar dos 3 poderes em detalhes de cada um deles, mas sem aprofundar muito o assunto, porque essa é uma proposta diferente, é uma proposta de aula mais corrida, mais ligeira, mais fluida. Eu não vou entrar em tantos questionamentos doutrinários, jurisprudenciais e tudo mais, né? A ideia aqui é te dar uma noção boa, rápida, muitas vezes até te fazer uma revisão daquilo que você já conhece, de forma a otimizar o seu tempo. Você vai gastar menos tempo assistindo esses 2 vídeos, serão 2 aulas, né, do que aquelas aulas que a gente fez do curso de Constitucional. Primeira dica bacana, essa é uma aula mais sintetizada, mais resumida, tudo bem? Tranquilos? Sussa? Pô, cabeça, mas e se eu ficar com dúvida, como é que faz? Aí você pega a aula completa lá do curso e aí dá uma esmiuçada naquilo que ficou com dúvida. Persistindo a dúvida, se manda e-mail pro Cabeça, entra em contato com o Cabeça pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, liga lá no site, fala, diz pro Cabeça resolver minha dúvida. Enfim, a gente vai sanar a sua dúvida de alguma maneira, tá bom? Belezinha? Então, olha só, essa aula é uma aula mais correria, ela é uma aula de menor tempo para essa quantidade de informações. Se você de repente achar que ficou faltando uma coisa, quer aprofundar mais o assunto, olha a aula completa que está lá no site. E se ainda assim persistir uma dúvida, você entre em contato conosco, tá bom? Abração, vamos lá então. Vamos começar a nossa aula de Direito Constitucional Express, Organização dos Poderes. Essa é a aula número 1. Vamos lá? Então deixa o Cabeça aumentar a tela aqui, beleza? Primeiro dispositivo que a gente vai tratar agora, o artigo 44. Só deixa o Cabeça fazer um ajuste aqui, diminuir. Ah, tá legal. Então é isso mesmo, artigo 44, vamos lá. Da organização dos poderes, do Poder Legislativo do Congresso Nacional. Nosso primeiro assunto da aula de organização dos poderes, Express, é justamente falar sobre o Congresso Nacional. A gente vai verificar nessa aula de hoje que a gente vai falar dos 3 poderes. Quando a gente ouve essa expressão organização dos poderes, eu tenho que ter em mente sempre o seguinte, que eu vou falar do executivo, vou falar do legislativo e vou falar do judiciário, ok? Nós estamos falando de quase 2/3 de todo o texto constitucional. É coisa pra caramba, né? Mas o interessante é observar o seguinte, que quando a gente falar desses 3 assuntos nessa aula, muita coisa que você já sabe você vai revisar. E aí você vai ter sempre a informação precisa, uma informação rápida para poder responder questão de prova. Vamos começar então pelo Legislativo, Congresso Nacional, artigo 44. O que a gente tem de interessante aqui no artigo 44? O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Informação super importante aqui são as seguintes. O poder legislativo federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, olha só, a Câmara dos Deputados e do Senado. O Congresso Nacional é a fusão, é a junção, é a composição de quem? Senado e Câmara dos Deputados, belezinha? Sussa! Aqui a gente tem um nome específico para isso, a gente chama que o Legislativo Brasileiro Federal, ele é bicameral, o Legislativo bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, Senado e Câmara dos Deputados, bicameral. O Senado também é conhecido como Câmara Alta e a Câmara dos Deputados como Câmara Baixa. O Senado também é conhecido como Casa dos Lordes, Lordes, né? E a Câmara, Casa dos Comuns.
Isso é em razão da origem do bicameralismo. O bicameralismo tem origem na Inglaterra, ele foi adotado também nos Estados Unidos e veio importado para o Brasil. O bicameralismo adotado no Brasil é o bicameralismo norte-americano, é o bicameralismo dos Estados Unidos, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado, representante dos Estados-membros. Isso é extremamente importante você saber, ok? Cada legislatura terá duração de 4 anos. O que é isso, cabeça? Legislatura? Eu nunca ouvi falar disso. É um nome diferente para designar mandato? Não, não é nome diferente para designar mandato. Quando a gente fala de legislatura, a gente está falando de um período, de um tempo de trabalho do legislativo. O legislativo, ele conta o tempo de trabalho, em legislaturas, ok? Legislaturas. E cada legislatura, ela tem 4 anos. Cada legislatura, ela tem 4 anos. Então, as referências do Congresso Nacional, as referências das Assembleias Legislativas, as referências de tempo das câmaras de vereadores, por exemplo, elas são por legislatura. Na legislatura 56 da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado tal conseguiu aprovar tal lei. Então, a ideia da legislatura é a designação de um período de tempo do trabalho do legislativo. Legislatura é diferente de mandato. Legislatura é diferente de mandato. Legislatura, ela tem duração de 4 anos. O mandato, ele pode ter 4 ou 8 anos, depende de qual casa parlamentar a gente está falando. No Senado, o mandato é de 8 anos, na Câmara dos Deputados são 4 anos, ok? O mandato no Senado, 8 anos, são 8 anos. E o mandato na Câmara dos Deputados são 4 anos. Um senador, olha só que interessante, um senador, como ele exerce um mandato de 8 anos, então ele trabalha durante 2 legislaturas. Ao passo que na Câmara dos Deputados, como o mandato é de 4 anos, ele acaba sendo igual a uma legislatura. Belezinha? Sussa, tranquilos? Observando e lembrando sempre, legislatura é diferente de mandato. Vamos em frente então. Artigo 45, vamos falar da Câmara dos Deputados um pouquinho, já que a gente está falando do Congresso Nacional, que é composição justamente do Congresso do Legislativo Federal. A Câmara dos Deputados é parte dessa composição. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e cada território do Distrito Federal. Então vamos lá, informações importantíssimas aqui. Deixa eu ver se o cabeça consegue fazer um negócio aqui para te chamar atenção. Olha só, vamos ver se o cabeça dá conta, representantes do povo. Vamos ver se eu consigo dar um realce. Show de bola, realçou, maravilha, é isso que o cabeça queria. Olha lá, esses textos aqui eu quero que você realce aí também no seu material. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Olha só que informação bacana. Em cada estado, em cada território. Pô, cabeça, mas território tem deputado federal? Tem. Território, ele tem, a Constituição tem previsão de que cada território pode ter 4 deputados federais. É um número fixo, tá? É um número fixo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Beleza? Sussa, tranquilos? O Distrito Federal tem seus deputados federais, além dos seus deputados distritais. Ok?
Informação super bacana. A Câmara dos Deputados é representante do povo e eles são eleitos pelo sistema proporcional. Por que eu pedi para você destacar sistema proporcional e representantes do povo? Porque no Senado é diferente, eles são representantes dos Estados-membros e eleitos pelo sistema majoritário. O número de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se os ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 e mais de 70. Aqui, ó, número mínimo e número máximo de deputados federais. Destaca isso aí no seu material. Número mínimo e número máximo de deputados federais por estado da federação, por estado membro da federação, incluindo aí o Distrito Federal. Mínimo 8, máximo de 70. E agora olha só, outra informação bacana. Cada território elegerá 4 deputados federais. Esse é um número fixo. 4 deputados federais para territórios. Tudo bem? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente. Então vamos lá, vamos falar do artigo 46 do Senado Federal agora. Compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Então eu quero que você destaque aí, meu amigão, o seguinte, olha lá, ó. Compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Destaca isso aí. E eles são eleitos pelo princípio majoritário. Majoritário, bacana? Cada estado e Distrito Federal elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Então vamos destacar lá. 3 senadores. Opa, deixa eu destacar aqui. 3 senadores com mandato de 8 anos. 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado será renovada de 4 em 4 anos. Isso é super importante. Apesar de a gente ter um mandato de senador de 8 anos, a cada 4 anos existe eleição para senador. Exatamente. Apesar do mandato ser de 8 anos, a cada 4 anos existe sim uma eleição para senador. Por que que existe? Olha só, é feita alternada de 1/3 para 2/3. Então a gente tem 81 senadores lá no Senado. Só que desses 81, a troca deles, a substituição desses senadores acontece a cada 4 anos. Então, em 2018, a gente vai ter 2/3 dos senadores sendo trocados. Em 2022, 1/3 dos senadores. E assim vai de forma alternada. A cada eleição para o Senado, existe só 2 vagas ou 1 vaga. Então vai fazendo essa alternância. Como são 3 vagas por estado, e a minha substituição é alternada a cada 4 anos, num primeiro ano, digamos assim, de eleição, eu tenho 2 vagas disponíveis. Daqui 4 tem 1, daqui mais 4 tenho 2, daqui mais 4 tem 1, e assim vai. Não é como na Câmara dos Deputados, que a eleição é feita geral para trocar todos os deputados, ou pelo menos todos os deputados têm que colocar o seu cargo à disposição, porque o mandato deles acabou. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Isso também é uma informação importante que você tem que guardar aí contigo, meu amigão. Cada senador tem 2 suplentes, é diferente dos deputados. Os deputados não são eles, quando eles vão registrar a candidatura deles, eles não têm que registrar a presença do suplente do deputado. Não tem isso, tá? Pô, mas não existe suplência para deputado federal, estadual ou do Distrito Federal? Tem sim. Mas a suplência é feita de outra forma. Quando um deputado, por exemplo, abandona o cargo, sei lá, perde o mandato, existe já uma lista de suplentes por partido, e isso é diferente do senador. O senador não. O senador, quando ele faz o registro da candidatura dele, no registro ele já indica os 2 suplentes. Ou será um ou outro que fará justamente a suplência dele, tá? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria simples, por maioria de votos, né? Então, quando a gente coloca aqui, ó, maioria, realça aí, maioria de votos, eu estou falando de maioria simples, presente a maioria absoluta dos seus membros, ok? Presente a maioria absoluta dos seus membros. O que é isso?
Como é que eu posso trabalhar com essa ideia de maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros? Vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenha 100 parlamentares. 100 parlamentares, ok? Qual é a maioria absoluta de 100 parlamentares? 51, beleza? Eu preciso apenas de 51 parlamentares na sessão para poder ter uma reunião legislativa qualquer. Eu não preciso ter os 100, basta 51. E se dessa quantidade aqui eu tiver 26 votos, pronto, está resolvido, eu cheguei na minha maioria. É por isso que a gente chama isso de maioria simples, ok? É diferente da maioria qualificada. Vamos em frente, olha lá. Atribuições do Congresso Nacional. Essas atribuições são extremamente importantes porque justamente são as competências do Congresso Nacional. O que eles podem fazer? Cabe ao Congresso Nacional, com sanção presidencial, não exigida esta para os especificados no artigo 49, 51 e 52, dispor todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. O que eu tenho para falar para vocês aqui que é importante? Cabe ao Congresso Nacional, com participação do Presidente da República. Olha só, o Congresso Nacional, ora ele tem suas atividades vinculadas à participação do Presidente da República, ora vinculada apenas ao Senado e à Câmara. Ao Senado e à Câmara, tá? Boa parte dos trabalhos do Congresso Nacional exigem a participação do Presidente da República, porque o Presidente da República vai ter provavelmente iniciativa de lei, iniciativa para projeto de lei. É só o Presidente que vai poder apresentar um projeto de lei que será discutido no Senado, por isso que a presença dele é obrigatória. E depois será o Presidente da República que sancionará a referida lei. Por isso a gente fala de uma atividade conjunta entre Congresso Nacional e Presidente da República. Agora, existem algumas atividades que são só do Senado e da Câmara, algumas são só do Senado e outras são só da Câmara. É o que a gente vai ver agora nesse texto aqui, ó. Dispor sobre as seguintes competências: sistema tributário, de arrecadação e distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado. Tudo isso é competência do Congresso Nacional. Fixação e modificação de efetivo das Forças Armadas, plano e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo e bens de domínio da União. Incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Esse aqui eu quero que vocês marquem inteirinho ele, todinho, porque ele tem repercussão lá no artigo 18 da Constituição da República, tá? Ele tem repercussão lá no artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Por que tem a ver? O que tem a ver com o artigo 18? Lá no artigo 18, quando a gente fala da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, existe um dispositivo dentro do 18 que fala da divisão dos estados e divisão dos municípios, inclusive a criação de territórios. Vejam só, para criar um estado, por exemplo, dividir um estado, por exemplo, eu preciso basicamente de duas coisas: uma lei federal e um plebiscito. Uma lei federal e um plebiscito. Todo mundo, muita gente boa por aí, fala que bastam esses dois requisitos para eu poder dividir um estado. Basta um plebiscito e uma lei federal. Ok? Tudo bem? Sussa? Tranquilos? Pois é. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando a gente fala das competências do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, a gente verifica que aqui, dentre as atribuições do Congresso Nacional, nós vamos encontrar o seguinte: incorporação, subdivisão, manifestar-se sobre incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Então quer dizer que para eu dividir um estado, por exemplo, será necessário, além do plebiscito e da lei complementar federal, eu vou precisar ouvir a respectiva Assembleia Legislativa.
Esse terceiro requisito não é todo mundo que menciona, porque ele não está lá no artigo 18, mas ele é um requisito para divisão, criação, desmembramento, fusão de estados e por aí vai, tá? Então fique esperto, esse dispositivo aqui, ele tem vinculação direta com o artigo 18 da Constituição. Outras atribuições do Congresso Nacional: transferência temporária da sede do governo federal. Quem decide sobre isso é o Congresso Nacional. Concessão de anistia. O que é anistia? Lembrou dos 3 temas hediondo: tráfico, tortura e terrorismo e crimes hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Anistia é o perdão feito por lei, competência do Congresso Nacional. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria da União. Organização judiciária do Ministério Público e do Distrito Federal, ok? Do MPDFT e da jurisdição da União. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos, funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, letra B. O que fala 84, inciso 6, letra B? Você vai dar destaque aí, 84, inciso 6, letra B. Ele fala da possibilidade do presidente da República organizar, na verdade o B não, o 6B fala da possibilidade do presidente da República extinguir cargos públicos quando vagos, belezinha? Então olha só, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, desde que não seja o caso do presidente da República, por meio de decreto, extinguir, por exemplo, um cargo vago, um cargo que esteja com vacância. É interessante observar que, havendo a possibilidade de extinção de cargo vago por decreto presidencial, o Congresso Nacional não vai poder se manifestar sobre a extinção daquele cargo. Interessante isso, né? Isso a gente chama de cláusula de reserva do Executivo. Ficou reservado exclusivamente ao presidente da República, por meio de decreto, extinguir cargos vagos. Se o cargo não tiver vago e quiser extinguir, tem que ser pelo Congresso Nacional, ou seja, tem que ser mediante lei. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Quer criar Ministério Público, ou melhor, quer criar um Ministério de Estado? Lei, eu preciso de lei. Quer extinguir? Eu preciso de lei, tá? Competência do Congresso Nacional manifestar-se sobre as telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão, montante da dívida mobiliária federal, tudo isso é competência do Congresso Nacional. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o teto constitucional. Isso é competência do Congresso Nacional. A iniciativa de lei para reajuste da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal compete ao próprio STF. Mas a votação do projeto de lei que mexe nesse subsídio cabe ao Congresso Nacional. Agora, olha só, tudo que a gente viu aqui no 48, no artigo 48 da Constituição, a gente verificou que é uma competência do Congresso Nacional com a participação do Presidente da República. O Presidente da República vai participar de todas essas discussões aqui. No 49, nós vamos analisar a competência do Congresso, mas é uma competência exclusiva, aquela da qual não participa o presidente. Então, destaque aí no 49, competência exclusiva. Por que exclusiva? Porque não tem participação do presidente da República, não tem participação do presidente da República nos atos praticados com base no artigo 49. O que a gente tem aqui? Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar.
autorizar o presidente da República e o vice-presidente da República a ausentarem-se do país quando a ausência exceder 15 dias. Então, olha só que interessante. Você vai destacar aí presidente e vice-presidente da República ausentarem do país quando exceder 15 dias. Se o presidente da República ou o vice quiserem sair do Brasil por mais de 15 dias, eles precisam de uma autorização do Congresso Nacional. Caso contrário, não poderão se ausentar. Isso aí é para garantir que a chefia de Estado e a chefia de governo sempre tem alguém lá no comando, ou o presidente ou o vice-presidente, porque se eu deixo os dois saírem por tempo indeterminado, o país fica sem dirigente, o país fica, como fala o professor Pedro Barreto, fica com uma acefalia administrativa, né? Ou seja, não tem o cérebro, tá sem comando, não vai rolar, tá? Número 4, aprovar o estado de defesa, intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas. Vou chamar a atenção de vocês aqui para uma outra situação. Aprovar estado de defesa e intervenção federal. Quando fala aprovar, o estado de defesa e intervenção federal já foi decretado. Eu só quero aprovar, eu só quero confirmar. É o que a gente chama de referendo legislativo. Agora, autorizar o estado de sítio, antes de declarar o estado de sítio, o presidente da República precisa de uma autorização. Então, muitíssimo cuidado com isso, meu amigão. Para estado de defesa e intervenção federal, eu preciso de um referendo legislativo, que será uma aprovação. Eu decreto, depois é aprovado, depois é homologado, né? Como se fosse um ato complexo. Lembra do ato administrativo complexo? Que são dois órgãos trabalhando para compor um só ato. Aqui é um exemplo claro desse aqui, tá? A autorização, o que eu tenho aqui na autorização? Ela é anterior. Antes de decretar, eu preciso ter o sinal verde. Antes de determinar um estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas, eu preciso da autorização do Congresso Nacional. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essas são competências exclusivas. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar dos limites de delegação legislativa. Isso aqui se chama, super interessante, né? Isso aqui se chama controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, porque o Poder Legislativo pode sustar atos normativos que exorbitem o poder regulamentar, ou seja, que acabem violando a Constituição Federal. Então isso é perfeitamente possível e admissível, aliás, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Mudar temporariamente a sede. De quem? Do Congresso Nacional. Cuidado com isso aqui, tá? O Congresso Nacional pode mudar a sua sede e pode mudar a sede do país. Mas para a mudança da sede do país, eles precisam da participação do presidente da República. Por isso que a competência está lá no 48, que exige participação do presidente da República. Agora, para mudar a sede do próprio Congresso Nacional, é competência exclusiva. O Congresso resolve isso. Fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores, observado o teto constitucional. Fixar subsídio do presidente da República, ou seja, a remuneração do presidente da República, quem vai fixar o Congresso Nacional. Perceba que o Congresso Nacional acaba fixando a remuneração de todos os poderes, né? Do próprio Congresso Nacional, do Executivo e também do Judiciário. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução de planos de governo. Esse é um outro ponto que cai muito em prova. Quem é que julga as contas do presidente da República? Não é o Tribunal de Contas da União, é o Congresso Nacional, e isso é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Julgamento das contas presidenciais são feitas pelo Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União emite um relatório para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, a partir desse relatório, é que vai dizer se as contas são boas ou se são ruins. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta.
zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros poderes, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e TV. Bacana, né? Você lembrou lá do artigo 21 da Constituição da República? Ó, artigo 21 da Constituição da República fala das competência executiva da União, dentre elas a competência de explorar rádio e TV, o sinal de rádio e TV, né? Mas a gente verificou que essa competência lá da União pode ser executado, o serviço pode ser executado por terceiros mediante concessão. Essa concessão de rádio e TV depende de manifestação do Congresso Nacional, a competência exclusiva do Congresso Nacional. Escolher 2/3 dos membros do TCU, destaca isso aí, que isso é super importante, tá? 2/3 do TCU, 2/3 dos membros do TCU são escolhidos pelo Congresso Nacional. O outro 1/3 fica pela responsabilidade do Executivo, tá? Aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito. O que é o referendo e o plebiscito? Formas de participação popular, forma de exercício da cidadania e de direitos políticos. Referendo e plebiscito são manifestações populares. Referendo ele é uma manifestação popular posterior a uma decisão ou uma lei. Já o plebiscito é uma manifestação popular anterior a uma lei ou uma decisão administrativa. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa de lavra e riquezas minerais. Esse é um ponto que dá muito problema no Brasil, porque muitas usinas hidrelétricas estão situadas dentro de terras indígenas ou na divisa de terras indígenas. E aí existe um impacto dentro da terra indígena. Todo empreendimento que gere impacto nas terras indígenas tem que ter autorização do Congresso Nacional. Belezinha? Sussa! Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Grife isso aí, tá? Isso aqui parece um negócio meio bizarro, né? Aprovar previamente alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Se eu for me desfazer de uma área rural, por exemplo, pertencente à União, que não tenha 2.500 hectares, é dispensável a manifestação do Congresso Nacional. Agora, se essa área tiver mais de 2.000 hectares, ou seja, 2.501 hectares, será obrigatória a manifestação do Congresso Nacional. E se a doação, por exemplo, ou a alienação, ou a concessão da terra pública acontecer sem a participação no Congresso Nacional, sem, na verdade, a aprovação, a gente está diante de uma ilegalidade, de uma concessão ilegal de bens públicos da União, tá bom? Essas terras públicas que ele está se referindo aqui são terras públicas pertencentes à União, ok? Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou qualquer titulares de órgão diretamente subordinados à Presidência da República para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação. Isso aqui se chama poder de requisição, do legislativo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado ou à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa ou mediante entendimento com a mesa respectiva para expor o assunto que ele está sendo chamado para conversar com a galera, tá? As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informações aos ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo.
importando crime de responsabilidade à recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Olha que bacana aqui, ó. Crime de responsabilidade à recusa em não prestar as informações no prazo de 30 dias. A Constituição definiu um crime aqui. Isso não é comum, nem um pouco comum. A Constituição geralmente ela não define crimes, e aqui ela definiu um crime. Deixar de prestar informações requisitadas, ministro de Estado deixar de prestar informações requisitadas pelo Congresso, ou Senado, Câmara, ou uma de suas comissões, no prazo de 30 dias, caracteriza crime de responsabilidade administrativa. Vamos falar um pouquinho da Câmara dos Deputados. A gente falou do Congresso Nacional, agora vamos falar da Câmara dos Deputados. A Câmara compete privativamente o seguinte, artigo 51, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o Presidente da República e o Vice-Presidente da República. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.